Olá, pessoal! A gente vai discutir hoje retas do ponto de vista da geometria analítica. Nós vamos falar sobre a equação geral da reta, interseção entre retas e a equação reduzida da reta. Para isso, nós vamos também passar pelo conceito de coeficiente angular ou inclinação de uma reta. Vamos então ao quadro, gente. Então, a gente vai iniciar os nossos estudos a partir da motivação de que nós conseguimos construir uma reta considerando-se pontos, pelo menos dois, que passem por essa mesma reta. Então, para motivar essa nossa primeira parte, eu coloquei alguns pontos no plano cartesiano. Vejam se todos conseguem enxergar aí. Eu tenho aqui o ponto A de coordenadas 4, 7, o ponto B de coordenadas 3, 5, o ponto C 3 meios e 2, ponto D 1 e 1, ponto E 0, menos 1, ponto F menos meio, menos 2 e o ponto G menos 2 e menos 5. Parece que esses 7 pontos eles estão alinhados, mas nós não sabemos qual é a reta que passa ao mesmo tempo por esses 7 pontos. Sendo assim, a gente vai traçar essa reta considerando uma equação. De que maneira? A gente vai voltar lá para o quadro e vamos fazer a obtenção, né, obter uma reta que passe por pelo menos dois deles. E aí, depois a gente vai voltar nessa figura aqui do GeoGebra para verificar se de fato a fórmula que nós vamos encontrar para essa reta, ela vai passar ao mesmo tempo pelos 7 pontos que traçamos, certo? Qual vai ser a ideia para obter a equação de uma reta a partir dos seus pontos? Nós vamos usar um conceito que é a condição de alinhamento entre pontos, tá? Então, a gente vai partir do princípio da condição de alinhamento entre pontos. Eu vou pegar dois pares ordenados dentre aqueles que nós vimos lá para traçar essa reta. Então, eu vou escolher, vou voltar lá na minha figura, né? Vamos voltar lá e vamos escolher dois pares ordenados. Vamos escolher o A, que é 4, 7, e vamos escolher o B, 3, 5. Certo? Então, considerando aí o A, 4, 7 e o B, 3, 5, vou botar aqui para comentar. A, 4, 7 e B, 3, 5. Do ponto de vista da geometria analítica, a condição de alinhamento perpassa o cálculo de um determinante, tá? Que eu vou montar aqui, que vai ser o seguinte: na primeira linha nós vamos colocar as variáveis x e y, porque o nosso objetivo é achar a reta. Na segunda linha eu vou colocar um par ordenado que representa pontos que pertencem a essa reta, pode ser o 4, 7, e na terceira o 3, 5. A ordem aqui desses pares ordenados independe. E a última coluna dessa matriz, que nós vamos calcular o determinante, ela vai ser composta por uns. Esse é o determinante que nós pretendemos calcular para obter a equação da reta. Bom, se os pontos estão alinhados, ou seja, se estão na mesma reta ou são colineares, esse determinante é igual a zero. Vamos ao cálculo do determinante. Então, eu vou repetir aqui essas três colunas, x, 4, 3, y, 7, 5, 1, 1, 1. Repetir as duas primeiras colunas, x, 4 e 3, y, 7 e 5. Isso aqui deve ser igual a zero. Bom, procedimento para o cálculo do determinante. Vou trocar a cor aqui, diagonal, produto dos elementos da diagonal principal. Deixa eu trocar por uma cor
mais interessante. E aí as suas paralelas com 3 elementos, que são essas duas. Depois, a gente vai fazer o cálculo, considerando os elementos aqui da diagonal secundária, o produto deles. Deixa eu trocar a cor também. E suas paralelas. Bom, considerando isso, né, vamos fazer as contas aqui de cada um desses produtos. X vezes 7 vezes 1, 7x. Y vezes 1 vezes 3, 3y. 1 vezes 4 vezes 5, 20. 1 vezes 7 vezes 3, 21. X vezes 1 vezes 5, 5x. Y vezes 4 vezes 1, 4y. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Vou somar os elementos em vermelho, menos a soma dos elementos em verde. 7x mais 3y mais 20, menos 21 mais 5x mais 4y igual a zero. Então, 7x mais 3y mais 20 menos 21 menos 5x menos 4y igual a zero. Agora, a gente vai unir os termos semelhantes. Então, 7x menos 5x vai dar 2x. 3y menos 4y, menos y. Mais 20 menos 21, menos 1, igual a zero. Esse modelo que a gente acabou de achar é o que nós vamos denominar equação geral da reta. Mas antes disso, a gente tinha a ideia de tentar ver se, de fato, essa expressão garante uma reta que passa ao mesmo tempo por aqueles 7 pontos que nós marcamos lá no gráfico do GeoGebra. Então, para isso, nós vamos voltar lá e verificar qual é a imagem, né, direitinho dessa reta. Então, eu vou colocar lá a reta que a gente obteve foi 2x menos y menos 1. Né? Então, aqui eu tenho 2x menos y menos 1 igual a zero. E aí, de fato, né, marcando aqui em verde, a gente pode perceber que essa reta que nós obtivemos, embora a gente tenha usado para a construção dela apenas o ponto A e o ponto B, a gente tinha uma suspeita de que os outros pontos estavam alinhados nessa reta. Então, de fato, ela corresponde à reta que passa ao mesmo tempo pelos 7 pontos que traçamos. Considerando isso, eu vou fazer aqui baixar essa imagem para a gente colocar lá no nosso quadro e aí denominar o que nós chamamos de equação geral da reta, que vai ser um modelo de equação onde a gente tem a presença das variáveis x e y e do termo independente, todos eles colocados do lado esquerdo e o lado direito igual a zero. Essa é a questão que vai fazer para nós, né, o sentido definir o que nós chamamos de equação geral da reta, certo? Então, só recapitulando o que é uma equação geral de reta, a gente já vai ver a definição. Ela é uma equação que utiliza todas as expressões, né, do lado direito, aliás, perdão, esquerdo, e igual a zero do lado direito, ok? Eu vou colocar, então, agora a figura que nós acabamos de gerar aqui para a gente, então, definir a equação geral. Tá meio grande, eu vou diminuir aqui para caber.
Então tá aqui a figura com a equação, e aí só vou escrever para finalizar. Aqui eu tenho 2x menos y menos 1 igual a zero. Então, a equação geral da reta, a toda reta R do plano cartesiano está associada pelo menos uma equação do tipo, como eu falei, todos os termos do lado esquerdo e o lado direito igual a zero. A x mais by mais c igual a zero, em que a b e c são números reais, com a e b não nulos simultaneamente, x e y são coordenadas de um ponto P, x, y genérico de R. Costuma-se escrever R, então, dessa forma, R dois pontos e aí a expressão. Primeiro exemplo, então, para a gente verificar, obtém a equação geral da reta R, que passa pelos pontos A3, 2 e B menos 2, menos 1. A seguir, obtém os pontos de interseção de R com os eixos coordenados. Os eixos coordenados seriam o eixo X e o eixo Y. Então, primeiro passo, a gente vai obter a equação geral da reta utilizando o mesmo processo que a gente fez no exemplo anterior, que foi o fato da gente considerar que os pontos A e B são colineares, né? E aí fazer a obtenção da equação através do cálculo daquele determinante específico, né? Então, como é que a gente montou o determinante? X, Y, embaixo um par ordenado, então 3, 2. A seguir, outro par ordenado, menos 2, menos 1. Aqui a gente vai botar uma coluna de uns. E esse determinante tem que ser igual a zero para que os pontos estejam na mesma reta, é a condição. Aí agora a gente vai ao cálculo do determinante em si. Vou colocar aqui ao lado para aproveitar o espaço. Eu vou repetir então as três colunas, x, 3 e menos 2, y, 2 e menos 1, 1, 1 e 1. Repito as duas primeiras colunas, então x, 3 e menos 2, y, 2 e menos 1 igual a zero. Bom, agora a gente vai fazer aquele mesmo processo. Elementos da diagonal principal, vou inclusive usar as mesmas cores e suas paralelas. Elementos da diagonal secundária e suas paralelas. Então, eu tenho aqui 2 vezes x vezes 1, 2x. Y vezes 1 vezes menos 2, menos 2y. 1 vezes 3 vezes menos 1, menos 3. 1 vezes 2 vezes menos 2, menos 4. X vezes 1 vezes menos 1, menos x. Y vezes 3 vezes 1, 3y. Agora a gente vai somar, então, os elementos da diagonal principal e suas paralelas, menos a soma dos elementos da diagonal secundária e suas paralelas. Então, 2x menos 2y menos 3 mais menos 4 menos x mais 3y igual a zero. Então, aliás, mais não, aqui é menos. Eliminando parênteses, eu vou ter 2x menos 2y menos 3 mais 4 mais x
menos 3y igual a zero. Bom, 2x mais x, 3x. Menos 2y menos 3y, menos 5y. Menos 3 mais 4, mais 1, igual a zero. Essa é a equação geral da reta. Então, eu vou, para confrontar, né, o fato da gente ter encontrado essa equação, vamos colocar lá no GeoGebra para saber se de fato ela vai representar a reta que passa pelos valores, né? Deixa eu apagar aqui. A gente já tinha feito antes, né? Então, a equação geral da reta que nós encontramos foi 3x menos 5y mais 1. 3x menos 5y mais 1 igual a zero. Essa, então, é a equação da reta. E aí, quais foram os pontos que nós utilizamos? Foi o A32, né? Então, deixa eu... Aqui, ó, 32 está aqui, ó. De fato, ele pertence à reta, né? Deixa eu marcar aqui. 32, tá lá. Vamos botar de outra cor, só para destacar. E o ponto B que nós utilizamos foi o menos 2, menos 1. Então, deixa eu escrever aqui. Menos 2, menos 1. Mudar a cor também para destacar. Então, tem o ponto A e o ponto B. De fato, os dois pertencem à reta que nós acabamos de encontrar. E aí, nós vamos agora analisar aquela questão que pede como segunda análise, né, para o nosso exercício, que é a questão dos eixos coordenados, né? Quais são os pontos, né, que temos de interseção com os eixos coordenados. Então, antes da gente voltar lá para o quadro, eu queria que a gente observasse ainda aqui no GeoGebra onde que estão essas interseções. Será que a gente consegue identificar? Então, a gente tem aqui, olha, a interseção com o eixo y. Olha lá, vai ser em 0 e 0,2, né? Que é 2 décimos ou 1/5. E a interseção com o eixo x está aqui, que é menos 0,333, ou seja, vai ser menos 1/3 e 0. Tá? Bom, considerando que a gente conseguiu visualizar no gráfico, como que eu encontro essas interseções a partir da equação, né, do ponto de vista algébrico? Porque nem sempre é possível a gente visualizar, vai que não tem acesso ao software, enfim, né? Deixa eu colocar, antes da gente continuar aqui, a foto da nossa... do gráfico que a gente obteve, né? Então, antes de eu colocar a questão das interseções. Então, aqui a gente tem a figura da reta gerada. Então, deixa eu botar aqui embaixo, passo 2. Interseção com os eixos coordenados. Bom, como é que eu faço para obter do ponto de vista algébrico as interseções? A gente vai considerar ora o x igual a zero, ora o y igual a zero, tá? Então, se
eu pego a equação, né, e considero o x igual a zero, temos. Então, vou olhar ali para a equação que nós geramos, substituir o x por zero, tá? Por que isso? Que toda vez que a gente quer encontrar a interseção em um dos eixos, uma das coordenadas é zero. No caso, quando eu considero x igual a zero, vai ser a interseção no eixo y. Quando eu considero o y igual a zero, vai ser a interseção no eixo x. Então, eu tenho aqui 3 vezes 0 menos 5y mais 1 igual a zero. Então, resolvendo essa equação, menos 5y igual a menos 1, 5y igual a 1, y é igual a 1 quinto, que foi de fato o valor que a gente encontrou lá no gráfico, ou seja, é o ponto zero, que era 0,2, como fração pode ser representado por 1 quinto. E aí, a outra interseção acontece quando eu considero o y igual a zero. Então, se o y é igual a zero, vou ter lá na equação a seguinte expressão: 3x menos 5 vezes 0 mais 1 igual a zero. Então, eu tenho 3x igual a menos 1. Daqui eu tenho, então, x igual a menos 1 terço, que também a gente viu lá no gráfico, que era menos 0,333 e 0. Então, isso é equivalente, então, ao ponto menos 1 terço e 0. E aí, com isso, a gente fecha esse exemplo 1, onde a gente tem a equação que foi pedida, e além disso, a gente teve também os pontos de interseção da reta R com os dois eixos coordenados, sendo 0 e 1 quinto, e menos 1 terço e 0, ok? Bom, essa primeira parte aí do nosso conteúdo, a gente a seguir então vai falar da questão da interseção entre duas retas. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né, gostado. Compartilhem e nos vemos na próxima.